Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Será que é pecado ou uma questão de interpretação? Hoje, vamos revelar verdades surpreendentes que vão mudar a forma como você enxerga esse tema tão polêmico. O que a Bíblia realmente quis dizer quando mencionou marcas no corpo? E o que isso significa para sua fé nos dias de hoje? Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode transformar a sua visão para sempre. Ao longo da história, a visão sobre tatuagens mudou drasticamente, mas você sabia que a Bíblia menciona algo sobre isso? Para entender o que as Escrituras realmente dizem, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico. No tempo em que a Bíblia foi escrita, tatuagens eram comumente associadas a práticas religiosas de povos pagãos. Era uma forma de marcar a devoção a deuses ou rituais que muitas vezes iam contra os princípios do povo de Deus. Assim, as proibições bíblicas tinham muito mais a ver com afastar Israel de influências culturais negativas do que com o ato de marcar a pele em si. O versículo de Levítico 19:28, que diz: "Não façam cortes no corpo por causa dos mortos nem tatuagens em si mesmos", é um dos mais debatidos quando o tema é tatuagem. No entanto, ao analisar o contexto, vemos que Deus estava dando instruções específicas para o povo de Israel, protegendo-os das práticas pagãs da época. Esse versículo não é uma regra universal, mas sim uma orientação para aquela cultura e momento específico. O significado vai muito além da tinta na pele e nos chama a refletir sobre a quem dedicamos nossas ações. Mas e na nova aliança? Como isso se aplica a nós hoje? É importante lembrar que Jesus veio para cumprir a lei e trazer uma mensagem de amor, graça e redenção. O foco do cristianismo não está em práticas externas, mas na transformação interna. A nova aliança nos convida a olhar para o coração, e não para aparências ou marcas exteriores. Assim, a questão da tatuagem se torna menos sobre regras e mais sobre o impacto que nossas escolhas têm em nossa vida espiritual. Se Jesus estivesse caminhando entre nós hoje, será que ele teria algo a dizer sobre tatuagens? Provavelmente, ele nos perguntaria sobre o motivo por trás das nossas escolhas. Sua mensagem central sempre foi sobre amor, perdão e propósito. Ele estava mais preocupado com o caráter e a essência das pessoas do que com sua aparência. Então, ao invés de condenar, Jesus nos incentivaria a refletir sobre o porquê das nossas decisões e como elas refletem nosso relacionamento com Deus. O que realmente importa para Deus é a intenção do coração. Uma tatuagem pode ser apenas uma expressão artística ou ter um significado profundo e espiritual para quem a faz. A Bíblia ensina que o Senhor olha para o interior, e não para o exterior. Isso nos lembra que as nossas ações, sejam elas quais forem, devem ser motivadas por um desejo sincero de glorificar a Deus e não por vaidade ou pressão social. Histórias inspiradoras de cristãos com tatuagens mostram que, muitas vezes, essas marcas no corpo refletem experiências de fé e testemunhos poderosos. Pessoas que enfrentaram desafios e decidiram expressar sua gratidão, devoção ou vitória através da arte na pele podem encontrar nisso uma forma de compartilhar sua caminhada com Deus. Esses relatos nos ajudam a ver as tatuagens sob uma nova perspectiva, não como algo polêmico, mas como um meio de expressão. Mesmo assim, muitas igrejas ainda tratam o tema com polêmica. Porque as tatuagens continuam sendo tabu em algumas comunidades cristãs. Isso geralmente ocorre por causa de interpretações literais e rígidas das Escrituras, sem levar em conta o contexto histórico e cultural. É um lembrete de que devemos ser cuidadosos ao aplicar textos bíblicos fora de seu tempo e contexto. Além disso, precisamos acolher a diversidade, reconhecendo que a graça de Deus está acima de qualquer julgamento humano. O argumento de que o corpo é o templo do Espírito Santo também costuma surgir nesse debate. É verdade que devemos cuidar do nosso corpo, mas isso envolve mais do que evitar tatuagens. Trata-se de viver de forma saudável, honesta e íntegra. Deus está mais interessado no uso que fazemos do nosso corpo para servi-lo do que na aparência que escolhemos ter. Curiosamente, algumas tatuagens têm propósitos espirituais e servem como mensagens de fé. Versículos bíblicos, cruzes e outros símbolos religiosos são escolhas comuns entre cristãos que decidem marcar a pele. Esses desenhos podem ser uma forma de lembrar diariamente da presença de Deus em suas vidas ou de testemunhar sua fé para os outros. Quando usados com esse propósito, tornam-se muito mais do que arte, são declarações visíveis de convicção. A interpretação das Escrituras sobre tatuagens também varia de acordo com a cultura e o tempo. Uma abordagem hermenêutica saudável nos ensina a entender o contexto original e aplicar os princípios bíblicos de maneira relevante para os dias de hoje. Isso nos ajuda a evitar julgamentos precipitados e a tratar questões complexas, como as tatuagens, com sabedoria e empatia. Por fim, a Bíblia nos encoraja a respeitar e compreender as diferenças.
Independentemente de termos ou não tatuagens, somos chamados a amar uns aos outros e a viver em unidade como o corpo de Cristo. Julgar alguém por sua aparência não reflete o verdadeiro espírito do Evangelho. Em vez disso, devemos valorizar o que nos une, a fé em um Deus que vê além da pele e enxerga o coração de cada pessoa. Agora que você sabe a verdade surpreendente sobre o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens, é hora de refletir. O que importa mais, as marcas no corpo ou as marcas no coração? Lembre-se, Deus vê além da aparência e valoriza o que está no seu interior. Então, antes de julgar ou tomar qualquer decisão, pergunte-se: qual é a intenção por trás disso? Afinal, somos chamados a viver em amor, empatia e entendimento, não em julgamento. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse tema de uma nova forma, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e confira nossos outros vídeos que continuam explorando temas intrigantes e transformadores. Vamos juntos continuar essa jornada de descobertas e crescimento. Até a próxima!